Oi, turma, tudo bom? Espero que todos estejam bem desde a última vez que a gente se falou, faz um tempinho aí nossa última tarefa. Então vamos juntos mais essa semana fazer nossa próxima tarefa. E aí agora a gente está entrando na base teórica crítica, uma base que nos faz refletir um pouco mais, nos dá menos conceitos assim dados e nos faz refletir um pouquinho mais sobre aí os nossos momentos de lazer. Então a gente vai ler um texto que é um pouco mais novo, um texto de 2005, que foi escrito pelo Fernando Mascarenhas e tem um nome que só o título já nos faz pensar um pouquinho, né? Lazer e Utopia, Limites e Possibilidades de Ação Política. Então, aí, ao longo do texto, o Fernando nos faz refletir, nos faz pensar sobre uma sociedade que podia ser mais coletiva. Por isso, o nome de utopia. Ele nos faz refletir sobre essas possibilidades e o que isso mudaria, então, na nossa vida enquanto cidadãos. Então, vamos pensar aí nos conceitos chaves que o Fernando nos traz. Ele coloca, então, dois conceitos: o mercolazer e a lazerania. Vamos iniciar, então, pelo mercolazer. O nome, ele já entrega um pouco aí o conceito que está por trás, que é de que o lazer, ele assumiu uma forma de mercadoria. E aí o autor até nos faz refletir um pouco, dando a seguinte questão: qual lazer não é pago? Vale a pena a reflexão, vale a gente pensar sobre isso. E aí o autor vai justificando, vai nos fazendo pensar sobre esse mercolazer e sobre como o nosso lazer ele está pautado por quanto a gente tem de dinheiro, de disponibilidade para investir no nosso lazer e de tempo para isso, afinal a nossa vida está cada vez mais corrida. E aí eu quero trazer uma inquietação para vocês. Vamos pensar nas redes de televisão abertas. Rede Globo, por exemplo. E aí ela é gratuita, a gente não precisa investir nada para assistir o que é televisionado por ela. Tendo uma televisão, temos acesso a tudo que ela televisiona ao longo, transmite ao longo das 24 horas do dia. No entanto, vamos pensar nas Olimpíadas, por exemplo. E aí quero trazer o exemplo da Fadinha, nossa skatista maravilhosa que deu um show de skate. No entanto, vamos pensar no que isso gera, por exemplo, enquanto uma venda. Ela usava tênis de marca, blusa da Nike, fones de ouvido de uma marca que é bastante famosa, bastante conhecida e que precisa de um certo aporte financeiro para ter acesso a esses bens, Esses bens de consumo. Então, a Globo e as outras emissoras, elas não são pagas. No entanto, essas propagandas, elas não geram um mercolazer, a gente não passa a ter um lazer pago nesse momento que nos é imposto, que nos é colocado, todas essas propagandas de marcas. Acho que vale a pena essa reflexão. E aí vamos agora para a lazerania. E aí, galerinha, vamos ultrapassar a linha base do texto, O autor nos coloca que lazerania é um lazer ligado à cidadania. Então, assim, isso tá dado, tá colocado. Vamos ultrapassar essa linha de pensamento. Eu sei que vocês conseguem ultrapassar isso aí. Então, vamos pensar no que o autor nos coloca, onde ele nos diz que é preciso coletividade para que a gente tenha um lazer mais cidadão. E aí a gente precisa dos nossos direitos e deveres garantidos. E que isso sim, então, é uma cidadania. E aí eu quero trazer para vocês um exemplo muito prático, muito real que aconteceu aqui em Porto Alegre da lazerania. Vocês devem recordar que quando o Marquesan assumiu aí a prefeitura de Porto Alegre, ele extinguiu, ele tirou ali a SME das pastas de secretarias da prefeitura de Porto Alegre. No entanto, foi feito um movimento enorme, um esforço gigantesco por parte de alguns políticos e também por parte da população. Alguns professores também se envolveram muito nesse processo. E aí foi criado um movimento que chamava Somos Todos SME. Mas eu quero trazer mais atenção, chamar mais atenção de vocês para
para as pessoas principais desse processo, que foram os senhores e as senhorinhas que iam lá na Câmara nos dias de votação, que falavam, que pediam, que solicitavam que ela não fosse extinta, porque aquilo tinha um peso muito grande na vida deles. Então eles se deram conta de que aquilo era um lazer, um direito que estava sendo retirado deles. Muito importante lembrarmos que o lazer, assim como a educação, saúde, é um direito e que está garantido na Constituição. Então, quando o lazer nos é retirado, quando a SME foi extinta, foi um lazer que foi um direito que foi retirado da gente enquanto cidadãos, que, né, tá garantido na Constituição. Então, foi um direito que nos foi retirado. E essas pessoas perceberam que isso iria acontecer, né? Que eles iam ficar tolhidos de um direito deles que está garantido, e eles foram em busca, foram lutar para que isso não acontecesse. Então esse é um exemplo claríssimo de lazerania. Então, o autor segue nos dizendo que para a gente ter então esse lazer mais ligado à cidadania, a gente precisa de tempo. Como eu coloquei antes, o nosso tempo está cada vez mais escasso, e para a gente ter bons momentos de lazer e que nos proporcionem práticas que façam a gente exercitar nossa cidadania como direito e não como um monopólio daqueles que têm dinheiro para aproveitar desses momentos, a gente precisa de tempo e a gente precisa de algumas mudanças na nossa sociedade para que isso aconteça. Então esses são os dois conceitos chaves que o Fernando opera, de mercolazer e de lazerania. Leiam o texto com bastante atenção para que vocês tenham bons argumentos e recursos para executar a tarefa. Então vamos para a nossa tarefa. Vocês devem então pensar nos momentos de lazer de vocês, tanto naqueles que vocês já fazem ou naqueles que vocês gostariam de ter, que ainda não tiveram oportunidade, não sabiam, não tinham conhecimento. Enfim, vocês podem pensar tanto nos lazeres que vocês já têm, quanto naqueles que vocês poderiam vir a ter, ou naqueles que vocês já tiveram, mas por algum motivo não o fazem mais. Pensem neles, reflitam sobre, busquem fotos, caso tenham fotos, e nos contem sobre. É muito importante que um seja de lazerania e o outro seja de mercolazer. Nos conte sobre como você conheceu, quando começou, por que parou, se parou, por que não fez ainda, por que tem interesse. E o mais importante, a gente precisa que vocês expliquem por quê. Um é baseado e se aproxima mais da lazerania, e por que a outra opção ela tá mais vinculada e mais próxima ao mercolazer. Então leiam o texto com atenção para que vocês possam ter bons argumentos para nos convencer de por que um tá mais próximo de um dos conceitos e por que o outro tá mais próximo do outro. Vamos ultrapassar essa linha aí de que lazerania é o lazer cidadão e que mercolazer é só o lazer como mercadoria. Vamos ultrapassar essa linha, vamos fazer boas reflexões, bons pensamentos. Eu vou deixar aqui então o meu e-mail e o meu Instagram pessoais para caso vocês tenham alguma dúvida. Também vou deixar aqui o e-mail e o Instagram da disciplina para caso vocês queiram entrar em contato. Eu desejo uma boa semana para todos vocês e uma ótima tarefa. Um beijo grande!